Fala galera, beleza? Gosto aqui com vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre polímeros. É um tema maneiro pra caramba, um tema atual, um tema que pode cair bastante no Enem, né? Questão de tecnologia. Também cai em vestibulares, provas específicas tipo o UERJ. Então, cara, não dá mole, vamos começar. De fato, o que são polímeros? Polímeros, cara, são estruturas moleculares grandes formada pela união de estruturas menores, né? O nome ele já dá a entender isso, né? Poli vem de várias, né? É como se fosse várias. E meros é como se fosse partes. Então, polímeros são várias partes unidas, né? Polímeros são muitas partes unidas. Essas pequenas unidades que formam os polímeros são chamados de monômeros. Ok? Então, vários monômeros formam um polímero, ok? E a reação é chamada de polimerização. A gente vai agora classificar essas reações de polimerização, ou melhor, classificar os polímeros que são formados a partir dela, ok? O primeiro tipo de classificação é quanto à natureza. Os polímeros podem ser classificados como naturais ou sintéticos. Os polímeros naturais, eles são os carboidratos, as proteínas, os triglicerídeos. Esses são os polímeros naturais. E eles estão encontrados na natureza. Nós somos formados por eles, os animais são formados por eles, as plantas são formadas por esses polímeros naturais. Vamos ver as características de cada um, né? Primeiro vamos ver os trigliceraldeídos, os triglicerídeos. Eles são formados lá na reação entre o glicerol e ácidos graxos, né? E, cara, esses caras a gente já viu em um certo momento lá na reação de saponificação. A reação de saponificação é quando eu pego esses triglicerídeos e reajo eles com uma base inorgânica, formando assim um sal orgânico de cadeia muito longa, ok? Então os triglicerídeos são, sim, polímeros, ok? Polímeros que a gente chama de lipídios, são gorduras. São espécies com um alto caráter apolar. Outro tipo de polímero bastante conhecido são os carboidratos. Os carboidratos, cara, são açúcares, são polímeros, formados pela união de vários outros pequenos monômeros, que são chamados de sacarídeos, né? Aí a gente tem como caso clássico a glicose. A glicose é um sacarídeo. Quando eu junto a glicose com, por exemplo, a frutose, eu formo a sacarose, que é um disacarídeo, ok? Quando eu pego várias unidades, ou de glicose, ou de sacarose, ou de galactose, sei lá, ou então misturo elas, eu formo os tais dos polissacarídeos. Dentro dos polissacarídeos a gente tem a celulose, a gente tem a quinina, que é usada no exoesqueleto de animais, a gente tem também o amido, que é outro tipo de polissacarídeo. Então, cara, os carboidratos eles também são polímeros naturais. E, cara, o exemplo que você com certeza sabe é as proteínas. As proteínas são união de aminoácidos, né? Então, você pega vários aminoácidos, une numa cadeia muito grande e você forma as proteínas, ok? Então, a gente viu aqui 3 exemplos de polímeros naturais, são formados naturalmente pelos seres vivos. Mas também temos os polímeros sintéticos, que também podem ser chamados de artificiais. Cara, são aqueles produzidos na indústria, né? São os estágios dos plásticos que a gente conhece, ok? Não só plásticos são formados a partir da reação de polimerização, mas são os melhores exemplos que a gente conhece. Vamos começar a classificar os polímeros pela sua forma de obtenção. A reação de polimerização ela pode acontecer de 2 maneiras básicas, ok? Podem ser formados pela adição. O que são polímeros de adição? São polímeros onde eu quebro uma ligação dupla e a partir da quebra dessa ligação dupla eu faço a minha reação de polimerização. O barato desses polímeros é que eles não formam subprodutos, ok? Eu vou lá, faço a reação de polimerização e formo um único produto, meu polímero. Aqui eu peguei alguns exemplos para vocês, tá? Aqui eu dou o monômero, ou seja, a unidade fundamental do polímero, e aqui do lado eu dou o polímero e sua aplicação. Para mostrar para vocês como ocorre a reação de polimerização, eu vou usar o etileno, que é o exemplo mais simples que a gente tem. A gente tem o etileno e a gente vai fazer uma quebra da ligação π dele, fazendo um elétron ficar num carbono e outro elétron ficar no outro carbono. Só que a gente não faz isso só com um etileno, a gente faz isso com diversos etilenos. Quantos? Cara, quantos forem necessários para formar o nosso polímero?
Se você reparar bem na estrutura que a gente desenha, aqui ela fica com um Nzinho embaixo. Esse N aqui é o número de vezes que esse polímero vai se ligar a outros. Então, se você reparar aqui, eu tenho 2 elétrons que estão sozinhos, né? Eles vão formar uma nova ligação química. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, olha. CH2, aí aqui a gente tem uma ligação, aí a gente vai ter o CH2, aí ele vai ter uma ligação, essa ligação aqui é essa que eu desenhei, ok? Com outro CH2, ligado a outro CH2, e assim vai ser eternamente. A gente vai e bota um colchetes aqui, N. Essa aqui é a reação de polimerização do meu polietileno. Os polímeros de adição, eles são formados assim, né? Eu quebro a ligação, formo uma nova ligação, e isso vai acontecendo diversas vezes. Vou te mostrar os exemplos clássicos que a gente tem, né? A gente tem o polietileno, que é usado em brinquedos, objetos, sacos, tudo mais. E engraçado, né? A forma que esse cara é feito, né? A temperatura e pressão, as condições que são feitos, podem também influenciar na forma que desse polímero ser criado, né? Por exemplo, o próprio polietileno. O polietileno ele pode ser chamado de polietileno de alta densidade ou polietileno de baixa densidade. Polietileno de alta, quer dizer, a gente tem 2 tipos de polietileno. Polietileno de alta densidade, PAD, e a gente tem o polietileno de baixa densidade. Esse aqui, de baixa densidade, é mais baratinho, é feito para fazer cabeça de boneca, né? Você aperta assim, ela molhando. Já o polietileno de alta densidade, cara, ele tem diversas aplicações tecnológicas. Ele é mais duro, ele é usado muito em potes duros, né? Tupperware. Temos também aqui o tetafluoretileno, né? Ele é o revestimento antiaderente que a gente tem em panelas, né? É o que a gente chama de teflon, tranquilo? Temos também o cloreto de vinila, que forma o policloreto de vinila, que não é nada mais nada menos do que o plástico usado em tubos, tubulações e tudo mais, né? O nosso famoso PVC. Temos também o poliestireno, né? Que é o isopor, que a gente conhece. Temos o poliacrilato de nitrila, que é usado com fibras têxteis, né? Normalmente para fazer roupa. E temos também o polipropileno, né? Que é usado para plásticos bem resistentes, que resistem bastante a impacto. Bom, o outro tipo de polímero que a gente tem são os polímeros de condensação. E o legal desses polímeros é que eles reagem formando um subproduto que geralmente é a água, ok? Geralmente eles são formados por unidades diferentes, né? 2 tipos de moléculas que reagem e formam o nosso polímero. Mas vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Os exemplos clássicos são os poliésteres, ésteres e as poliamidas. O exemplo que eu vou te dar é de um poliéster muito utilizado para fazer vara de pescar, por exemplo. Ele é um diácido carboxílico, ok? Então a gente tem aqui um anel aromático e ele vai reagir com um diálcool, um diol. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter a reação de formação do meu éster, né? Como se fosse uma reação de esterificação. O meu ácido libera OH-, o carbono fica mais, o álcool vai liberar o mais, o O fica menos. Aí você já sabe qual vai ser o processo, né? Positivo de um com negativo do outro, positivo de um com negativo do outro. O nosso polímero formado seria esse aqui, olha. Esse aqui é o nosso polímero formado pela reação de adição. Um poliéster, como você pode ver aqui, reconhecemos a função éster nesse polímero. Bom, peguei aqui uma página em branco para falar sobre as poliamidas. O melhor exemplo de poliamida que a gente tem é o nylon. Você pode ver aqui a estrutura do nylon, ok? Se você ver bem, o nylon é uma poliamida porque eu fiz a reação de um ácido com uma amida. Aqui a gente tem uma função orgânica amida. Tranquilo? Esse é o nylon que a gente conhece, o nylon 66. Mas existem vários outros tipos de poliéster e poliamidas que são formados pela reação de condensação.
Bom, galera, era isso que eu queria falar com vocês sobre polímeros. Ainda tem mais coisa, algumas características importantes sobre os polímeros. Assiste lá o segundo vídeo. Qualquer coisa me chama para tirar dúvida. Um beijo. Até a próxima.